E alguns irmãos e irmãs completaram mais um ano de vida nessa semana. E este é outro milagre do Senhor, milagre da vida. E a vida é um dom de Deus, é um presente do Senhor. E eu gostaria de convidar todos os irmãos e irmãs que fizeram aniversário essa semana, venham aqui à frente também, nós queremos orar com vocês, nós queremos colocar a sua vida diante do nosso Deus. Hoje nós temos aqui também, fiquei sabendo, Marcelo, né? Marcelo está aí? Marcelo também está fazendo aniversário hoje, né? Então, todos os irmãos que completaram mais um ano de vida, eu quero convidar, pode vir aqui à frente, né? Quero convidar a igreja a estender a sua mão sobre a vida desses irmãos queridos, né? Que completaram mais um ano de vida e que completam também mais um ano de vida. Ah, o Marcelo está ali, né? Que bênção, Marcelo, está aí com a gente. O seu aniversário é hoje, né? Foi ontem, né? Muito bom. Então, estenda a sua mão direita sobre a vida desses irmãos, dessas irmãs em Cristo Jesus. Amém? Que eles possam completar muitos e muitos anos na presença do Senhor, para a glória do nosso Deus. Vamos orar? Pai, obrigado, porque aqui estão esses servos e servas do Senhor, que receberam mais uma dádiva do Senhor, em ter este renovo, em completar mais um ano de vida. Que eles e elas, Senhor, recebam do Senhor a bênção de desfrutar muitos e muitos anos aqui nesta terra, debaixo das bênçãos do Senhor. Que o Senhor conceda a cada um aquilo que deseja os seus corações. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um deles. Que o Senhor sobre eles levante o seu rosto e os dê a paz. Abençoe as suas famílias, abençoe os seus sonhos, abençoe a saúde de cada um, em nome de Cristo, a razão da nossa vida que eu oro. Amém. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, né? Amém. Quero convidar a igreja a abrirem suas Bíblias no Santo Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito por Mateus. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Evangelho de Mateus 14, a partir do verso 22. A palavra do nosso Senhor assim nos ensina. Mateus 14, 22. Logo em seguida, compeliu Jesus seus discípulos para entrarem no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte, e ao anoitecer estava ali sozinho. Entre mentes, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E disse-lhe ele: vem. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, teve medo, e começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me! E imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. E então os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: verdadeiramente tu és Filho de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado. Somos privilegiados em poder ouvir a tua palavra, ler a tua palavra, estudar a tua palavra. Nós reconhecemos que quando a tua palavra é lida e estudada, é o Senhor falando de uma forma muito especial aos nossos corações. É boca do Senhor. Por isso, ó Pai, usa a minha vida como instrumento em tuas mãos. Dá-me condições físicas, espirituais e emocionais, para que esta mensagem seja entregue a cada coração e o teu nome seja honrado e glorificado mais uma vez neste lugar. É a oração que eu faço, Senhor, agradecido em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Aqui está um texto muito conhecido por todos os irmãos
que amam ler a palavra do Senhor. E o contexto desse texto revela para nós um dos tempos mais estressantes e dramáticos na vida e no ministério de Jesus Cristo. João Batista, o seu precursor, acabara de ser assassinado de forma violenta, porque ele tinha sido decapitado. E isso a pedido de uma mulher imoral, Herodias, e de um rei louco e profano, chamado Herodes. E assim, a cabeça de João Batista foi levado numa bandeja de prata, conforme nos ensina Marcos, capítulo 6, do verso 22 em diante. E quando Jesus recebeu essa notícia, ele tomou uma decisão com os seus discípulos de retirar-se para um lugar solitário e desértico. E ele foi para ali para descansar, para orar. Descansar porque Jesus não tinha tempo nem mesmo para comer. As multidões vinham de todos os lados, com suas muitas e variadas necessidades, o tempo todo querendo conversar com Jesus, ser tocados por Jesus. E na medida em que eles caminharam para este local de descanso, às margens do mar da Galileia, as multidões então perceberam a direção do barco, e eles então se anteciparam, e foram então para o outro lado. E quando Jesus chegou naquele local, a multidão já estava lá esperando por ele. E os discípulos então, que naquele momento entenderam, poxa, Jesus fez um combinado com a gente, nós precisamos tirar um tempo para respirar e descansar e orar. Os discípulos esperavam que Jesus fosse dispensar aquela multidão. Eles estavam indo ali justamente para renovar as forças. Jesus olhou para aquela multidão e ele se compadeceu daquela multidão, e ele voltou a se ocupar no seu ministério, porque Jesus sabia que elas eram ovelhas sem pastor, precisavam de um pastoreio. Jesus então continuou ensinando o povo a curar os doentes, e na medida que ele ia fazendo essas coisas, a tarde foi passando, o sol foi se pondo, e logo a noite foi chegando. E os discípulos ficaram tão incomodados com isso, que eles falaram para Jesus: Jesus, por favor, despeça da multidão, venha descansar conosco, já deu, chega. E Jesus então olhou para eles e disse: dai-lhe vós mesmos de comer para essa multidão. Mas eles não tinham nenhum suprimento para dar algo para a multidão. Eles não tinham dinheiro suficiente para comprar pão para que aquele povo pudesse comer. E foi nesse contexto que Jesus multiplicou ali pães e peixes e alimentou aquela multidão. E o texto narra, no verso 22 e 23, que nós estamos lendo o seguinte: logo em seguida, ou seja, depois de tudo isso que eu narrei até aqui, compeliu Jesus os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante para o outro lado. E enquanto ele se despedia, as multidões, tendo despedido, o que Jesus fez? Subiu ao monte para orar. Com quem? Com os discípulos? Sozinho. E ao anoitecer, ele, Jesus, estava ali sozinho. Meus irmãos, talvez a pergunta que vem em nossa mente aqui é: por quê? Por que Jesus fez isso? Ou seja, se Jesus foi com eles, por que não voltou também com seus discípulos? E o que é interessante observar aqui, que o texto de Mateus não nos informa qual foi a razão de Jesus mandar, compelir seus discípulos irem para o mar da Galileia, enquanto ele subia aquele monte para orar. Mas quando nós estudamos os evangelhos, nós entendemos o contexto desse texto. E você pode abrir, por gentileza, João, capítulo 6, verso 14 e o verso 15. Porque aqui João, ele vai nos informar o que Mateus não nos informou dentro do seu texto. E nós vamos ver o que motivou Jesus a se retirar sozinho para orar no monte e a compelir, a obrigar os discípulos a ir para o mar da Galileia. O que diz João 6, verso 14 e 15? Vendo, pois, aqueles homens o sinal que Jesus operara, diziam que verdadeiramente este é o profeta que havia de vir ao mundo. Percebendo, pois, Jesus, que estavam prestes a vir, e levaram a força. Para fazer o que com Jesus?
fazerem rei. Ou seja, queriam levar Jesus de qualquer maneira para assumir o trono de Davi. Tornou a retirar-se para o monte, ele sozinho. Deu para os irmãos entenderem o que está acontecendo? Enquanto Jesus estava multiplicando pães, alimentando multidões, curando, restaurando vidas, fazendo sinais e maravilhas, o povo olhou para Jesus e falou: esse é o homem. É ele que tem que ser o nosso líder. Ele vai ser o rei de Israel. E nós vamos levá-lo à força. Porque temos visto que ele é humilde o suficiente. Ele não vai querer ir para lá sozinho. Vamos agarrá-lo à força. E aí eles olharam Jesus e viram Jesus como o salvador da pátria política. Um milagreiro. Alguém que pudesse, num passe de mágica, no estalar dos dedos, resolver os problemas políticos, econômicos de sua nação. E Jesus, então, era a pessoa ideal na mentalidade da população. E aí, foi nesse contexto, Jesus vendo isso e já conhecendo o coração do povo, mandou seus discípulos irem de barco para o outro lado do mar da Galileia. E ele fez isso, sabe por quê? Porque os seus discípulos seriam tentados por Satanás a querer, de fato, dizer: Jesus, aproveita a oportunidade, vai sim ser o nosso líder político, tu és descendente de Davi. Jesus conhecia o coração dos seus discípulos. Então, para não cair em tentação, por Jesus ver que Satanás poderia usar a multidão para desviar o foco daquilo que ele veio fazer nessa terra, que era encarar a cruz, Jesus então teve que compelir seus discípulos para o mar da Galileia e subir ao monte e sozinho, longe dos holofotes, orar e buscar a presença do seu Pai. O que é interessante é que diz o evangelista João, nesse mesmo contexto, que quando eles estavam no meio do mar, na boca da noite, eles foram apanhados subitamente por um vendaval. Alguns vão dizer que aqui foi uma tempestade, com relâmpagos, trovões, chuva. Não, irmãos, aqui foi um vendaval de vento mesmo, é vento puro, nada mais. Algo comum que acontece lá no mar da Galileia. E Jesus então, naquele momento, ele estava onde, enquanto os discípulos estavam nessa tempestade? Por ventos que vinham do monte de Golã e desembocavam ali no mar da Galileia. Jesus estava no monte. E lá do monte, Jesus os viu. Lá do monte, Jesus os analisou. Lá do monte, Jesus entendeu o drama que os seus discípulos estavam vivendo naquele momento, no meio daquela tempestade, no meio do mar da Galileia. E o que é interessante é que o texto diz que Jesus não foi imediatamente ajudá-lo. Jesus não saiu correndo para socorrê-los. Diz o texto que Jesus permaneceu naquele monte, orando por eles. E até que hora que Jesus ficou lá no monte orando? Até a 4ª vigília da noite. Mas aqui eu vejo algumas situações muito complicadas nesse texto. Porque você e eu também enfrentamos muitas tempestades difíceis em nossas vidas. E o mais incrível é que às vezes nós somos assaltados por essas tempestades justamente nas horas que mais estávamos esperando descanso e tranquilidade. Você já passou por situações assim? Exatamente quando nós estávamos esperando um tempo de refrigério. Vejam, meus irmãos, que aqueles discípulos estavam querendo o quê? Descansar. Eles não queriam mais lidar com problemas. Eles queriam desfrutar de pequenas férias. E às vezes o que me chama a atenção, que o que mais nos aflige é que a providência de Deus parece que vem sobre nós de uma forma cruel em alguns momentos. Porque na hora que nós saímos para uma folga, na hora que nós saímos para um descanso, para um refrigério, para umas férias, porque nós estamos nos sentindo com um tanque vazio, já andando na reserva, porque precisamos de um alívio da carga, porque as lutas têm sido constantes, é exatamente nessas horas que vêm as tempestades sobre nossas vidas, e parece que essas tempestades são inevitáveis. Você já passou por isso na sua história? Vejam que os discípulos, eles só entraram naquele barco porque Jesus os compeliu. E eles obedeceram a Jesus. E porque também viram que não havia nenhum prenúncio de tempestade aquela noite. Eles eram conhecedores daquele mar. Eles viviam daquele mar. Então não teria nenhum problema atravessar o mar da Galileia àquela hora da noite, porque eles sabiam que nada estava demonstrando que haveria uma tempestade. Só que o texto diz que eles foram surpreendidos na calada da noite por uma tempestade de vento. Irmãos, quando eu vejo isso aqui, vejo que assim acontece na minha, na sua e na nossa vida. Porque, de repente, a nossa vida vira da ponta dos pés à cabeça.
É o casamento que estava bom, de repente ele entra numa crise e a crise se estabelece na relação conjugal. Ou quando todo mundo está com saúde em casa, está todo mundo com planos, com os projetos, de repente alguém é informado que sentiu uma dor, foi ao médico e descobriu que estava com uma doença grave. Ou é o desemprego, que chega na hora que nós precisávamos trabalhar, era a hora que a gente menos poderia imaginar que teríamos que ficar parado em casa. E a gente fica sem rumo. Muitas vezes não conseguimos entender por que isso está acontecendo conosco. E a sensação que temos, que essas tempestades se tornam inadministráveis na nossa vida. Repare aqui a vida dos discípulos. Eles conheciam muito bem aquele lago chamado Lago de Genezaré, ou Mar da Galileia. Vejam que aquele lago de água doce, ele tem cerca de 21 quilômetros de comprimento. E ele tem 14 quilômetros de largura. E lá no final tem as correntes de montanhas de Golã, porque lá em cima tem neve em Israel. Então o céu pode estar azul, que de repente do nada, por causa da neve, vem uma corrente de vento, sem dar sinais, e levanta assim essas tempestades. E esses discípulos, irmãos, eles conheciam cada metro, cada palmo daquele mar. Eles estavam ali todos os dias, eles viviam da pesca. Mas embora fosse um local doméstico para eles, aquele local naquela noite se tornou um local inadministrável. Ou seja, o doméstico se tornou algo incompreensível. E é exatamente isso que acontece com a gente também. Aquilo que às vezes nós administramos diariamente com tranquilidade, aquilo que nos é comum, aquilo que nos é doméstico, se torna de repente algo de outro mundo. Você já passou por isso? De você estar vivendo justamente o período de viver uma turbulência na sua história que é incontrolável. Você não consegue resolver aquele problema, mesmo você olhando, gente, mas deveria ser fácil, mas eu não estou conseguindo. E sabe o que é interessante? Que o verso 22 diz que Jesus compeliu. Eu não sei se na sua versão está a palavra compelir ou obrigou. Como está na sua versão? Instigou, compeliu, obrigou. De qualquer maneira, aqui o que acontece que o verbo compelir, que foi registrado em algumas versões, não quer dizer pedir. Jesus não pediu, gente, por favor, vocês vão para o outro lado. O verbo compelir aqui não é rogar, não é recomendar, não é um conselho, eu dou um conselho para vocês, vocês vão para o outro lado. Na verdade, a versão que está escrito obrigar, está mais próxima do original do texto grego. Ou ordenar, ou talvez, que fica mais claro ainda, empurrar. Porque o que Jesus estava dizendo, entra logo neste barco, vão embora. Era mais ou menos isso que Jesus estava fazendo. Ou seja, era agir de uma maneira que não dava chances para discussão. Jesus ordenou, era algo irrevogável, tinham que obedecer. Irmão, Jesus não só deu apenas uma sugestão, Jesus simplesmente deu uma ordem absoluta. Ele compeliu, e os seus discípulos obedeceram. E a fazer isso, o que os seus discípulos poderiam imaginar? Nós estamos obedecendo o Mestre mandou, o Mestre nos obrigou, nós temos que ir. Já que o nosso descanso está sendo frustrado, vamos obedecer o Mestre, vamos para o outro lado. Os discípulos, eles tinham certeza de uma coisa: acho que agora Jesus vai nos ajudar a descansar, e Ele também. Mas foi isso que aconteceu? Pelo contrário, agora que começou mais problemas na vida dos discípulos, porque por obedecer a Jesus, eles tiveram que enfrentar uma grande tempestade. Pense nisso, vejam conosco também. Quantas vezes eu e você, por obedecer a Jesus Cristo, nós enfrentamos grandes tempestades na nossa história. Mesmo obedecendo a Jesus, nós enfrentamos ventos contrários na nossa vida. Meus irmãos, como compreender isso? Por que Jesus permitiu isso acontecer? E nós entendemos perfeitamente o que aconteceu com o profeta Jonas, lembram? Porque ele desobedeceu. Por isso ele sofreu as consequências, por isso houve a tempestade no alto mar. Mas aqui, irmãos, os discípulos não estavam na rota da desobediência. Deus levantou o mar e os ventos para que, naquele exato momento, os discípulos fossem tratados de alguma maneira. Com Jonas foi fruto de desobediência, com os discípulos foi fruto de
obediência. Isso não é paradoxal, contraditório? Como entender se eu e você temos procurado andar diante de Deus, sendo fiel a Deus, e nós estamos navegando exatamente por obediência a Deus? Deus nos ordenou fazer o que estamos fazendo, e mesmo assim nós somos abatidos repentinamente por tempestades nessa vida. Como entender isso? É aqui, meus irmãos, que temos que entender uma outra questão para compreender a resposta a essa pergunta. O que nós esperamos de Deus quando nós estamos passando por uma grande dor? O que nós esperamos de Deus? Consolo. O que nós estamos esperando de Deus quando passamos por uma crise? Livramento da crise. Quando nós passamos por uma tempestade? Livramento da tempestade. Não é isso que nós esperamos? Nós temos uma expectativa de socorro imediato. Assim estavam os discípulos, porque cabia a eles, com toda a sua experiência, fazer o que eles sempre faziam. Ou seja, eles obedeceram, eles entraram no mar que era comum para eles. Só que o texto diz que a tempestade foi tanta, que eles quase foram a pique, quase que afundaram. Eles não sabiam mais o que fazer, a ponto daqueles homens que conheciam aquele mar entrarem em pânico. Eles ficaram desesperados, começaram a gritar. Eles estavam sem solução, e a solução estava demorando. E Jesus, em momento algum, tinha ido ao socorro deles, porque Jesus estava no monte orando. Sabe, meus irmãos, talvez você e eu sofremos mais com a demora de Deus ao nos socorrer do que com o próprio problema. Ou seja, talvez o que mais nos inquieta hoje não é o problema em si, mas ver que Deus está demorando para vir ao nosso socorro. E quem sabe você não está assim: pastor, eu não sei porque eu tenho orado, eu tenho procurado ser fiel ao Senhor, eu tenho lido a palavra do Senhor, mas eu não vejo Deus me socorrendo, Ele está demorando. Talvez seja por isso que os salmistas muitas vezes expressavam, dizendo: até quando, Senhor? Até quando? Meus irmãos, talvez você e eu estejamos aqui nesta manhã enfrentando uma grande luta, e você está vendo esta luta se arrastar por meses, por anos, por décadas, e você ainda está aguardando um socorro, uma saída, uma resposta, uma intervenção, e parece que quanto mais você ora, quanto mais você clama, quanto mais você insiste em pedir por a solução do seu problema, parece que mais ele se agrava. Você tem tido esta sensação no seu coração? E eu ainda acho interessante que eles estavam desesperados, aterrados de medo, porque o texto fala que era noite, não era de dia. Porque se fosse de dia, eles iam tentar resolver e ver para que direção eles estavam indo. Não tinha bússola. Não havia nenhuma luz ao redor daquele barco para que eles pudessem ter uma direção. As ondas estavam altas, os ventos estavam batendo e sacudindo todo o mar da Galileia. Ou seja, a única coisa que eles tinham certeza era de que Deus, Ele poderia fazer alguma coisa, que Jesus poderia fazer alguma coisa. Mas naqueles momentos, naquelas longas horas, Jesus estava em silêncio. Jesus estava no monte orando, mas em silêncio com eles. É por isso que eu li uma frase recentemente que me chamou muita atenção, que diz assim: há momentos em que o silêncio de Deus grita mais em nossos ouvidos do que as circunstâncias adversas. Há momentos em que o silêncio de Deus grita mais em nossos ouvidos do que as circunstâncias adversas. Então, qual resposta teremos que ter para o nosso coração nesta manhã, diante de tudo isso? O que Jesus estava fazendo? Meus irmãos, Jesus estava naquele monte, justamente intercedendo ao Pai em favor dos seus discípulos. Jesus estava ali orando para que os seus discípulos fossem poupados da tentação muito mais perigosa do que aquela tempestade no mar da Galileia. A tentação de querer tirá-lo do foco que ele tinha, que era a cruz. A tentação da multidão de querer mudar a agenda de Jesus e fazê-lo um rei político. Sabe o que eu aprendo com isso? Que ainda que tenhamos que enfrentar uma tempestade na vida, que ainda que estejamos no meio de um mar revolto, no meio da noite, que ainda que as ondas e os ventos sejam contrários à nossa história, ainda que estejamos achando que não temos mais controle da situação, estamos perdidos, Jesus está vendo a nossa vida e Ele diz para mim e para você: não tenha medo, tenha um bom ânimo, eu estou aqui. Eu tenho controle de tudo, eu tenho controle dessa situação, e eu sei a hora certa para socorrer
a sua vida. Ele tem a hora perfeita. E é aqui que nós precisamos tirar pelo menos algumas lições rápidas diante dessas perguntas. Primeira delas, quando eu e você estivermos enfrentando a tempestade, nós temos que nos ajustar imediatamente na agenda de Jesus. Temos que nos ajustar na agenda de Jesus. Verso 25 nos ensina isso claramente. Na quarta vigília da noite. Pergunta aos irmãos, em que hora que Jesus está compelindo os seus discípulos para o alto mar? No final do dia. Final de um dia para o judeu começa às 6 horas. 6 horas da tarde é chamado período das trevas. Eles não são de sair na rua, a não ser por muita necessidade. De 6 horas da tarde às 6 da manhã é considerado período das trevas, ou período da ação do mal. Um bom judeu não gosta de sair essas horas, porque é considerado hora em que mais o mal trabalha. Então Jesus vai compelir os seus discípulos justamente no início da noite, provavelmente já em torno de 6 horas da tarde. E meus irmãos, guardem isso no seu coração. A fidelidade de Jesus é o alicerce da nossa fé. A fidelidade de Jesus é o alicerce da nossa fé. O que nós temos que entender é que Jesus não age conforme a pressa que nós temos na nossa agenda. Jesus, irmãos, nunca vai agir conforme a nossa hora. Ele é Deus, Ele é soberano. Ele sabe a hora certa de agir em nosso favor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabe como agir, quando agir e de que forma Ele deve agir. Ele nunca poderá ser pressionado por mim e por você, porque Ele é Deus. E se Ele é Deus, Ele faz tudo conforme o querer dEle e também para o nosso bem. Você crê que Deus trabalha para o seu bem? Ele está aqui, Ele cuida de você, Ele vê a sua dor, Ele está vendo a sua necessidade, Ele conhece as suas lágrimas, Ele conhece os seus dramas, Ele sabe quantas noites você está passando sem conseguir dormir, Ele sabe o que você está vivendo e Ele vem ao seu encontro. Veja, irmãos, que no verso 25 diz que Jesus foi ter com seus discípulos, minutos depois, horas depois. Quais foram as horas? Vocês colocam aí no papel, de 6 horas da tarde até 6 horas da manhã mais ou menos, porque era a quarta vigília da noite, entre 3 da manhã e 6 da manhã, ou seja, mais de 10 horas que Jesus estava lá orando e os seus discípulos na tempestade. Irmãos, quando eu olho esse texto eu vejo como que a vigília da noite judaica é interessante. De 6 horas da tarde até as 9 horas da noite é chamada de primeira vigília da noite. Primeira vigília da noite, de que horas que é? 6 da tarde, às 9 da noite. De 9 da noite até meia-noite, segunda vigília. De meia-noite até as 3 da manhã, terceira vigília. 3 da manhã às 6 da manhã, quarta vigília da noite. Então, o que Jesus estava ensinando para os seus discípulos? Por que Jesus foi socorrer só na quarta vigília da noite? Ele não poderia ter socorrido logo na primeira vigília da noite? Irmãos, na verdade, Jesus estava ensinando a eles que quando cessasse a força, que quando eles, os seus discípulos, não tivessem mais recursos, que quando eles não tivessem mais para onde ir, que quando tudo que fosse da força humana estivesse esgotado, quando todos chegassem à conclusão que não havia mais jeito, que acabou, então seria a hora de Jesus agir milagrosamente na vida deles, porque não existe causa perdida para Jesus. Sabe qual é o grande problema? Jesus sabia que os seus discípulos eram conhecedores daquele mar. E aí, em algum momento, Jesus, que bom que o Senhor veio nos ajudar, mas olha, estava tudo sob controle. É como aquele rapaz no trilho de trem. Ele estava ali andando meio embriagado, e de repente o pé dele agarrou no trilho. E ele ali, mas que coisa, tira daí meu pé, e nada do pé sair. De repente o trilho começa a vibrar. E ele já ficou assustado, tentando tirar o pé e não conseguia. E ele escuta o apito. E de repente ele vê o farol do trem chegando e ele, meu Deus, eu peço perdão pelos pecados, eu nunca mais vou beber, eu não vou mais trair minha esposa, eu vou ter uma vida santa, aliás, eu vou procurar uma igreja, eu quero me batizar, Jesus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Aí ele saiu. O trem. Aí ele falou, Senhor, obrigado, não precisa me ajudar não, que eu consegui. Essa atitude desse rapaz é a atitude de muitos hoje. Você acha que você conseguiu porque você teve capacidade, porque você teve forças.
Os discípulos talvez poderiam falar isso para Jesus. Só que Jesus sabia que a hora dele agir era a hora que os seus discípulos estivessem gritando de pânico, de pavor, homens especialistas em estar ali naquele mar, dizendo: não sabemos mais o que fazer. Meus irmãos, às vezes Deus permite esgotar todos os nossos recursos, para que entendamos que quando Ele age, toda a glória tem que ser dada a Ele e não a nós. A nossa certeza é que dentro daquilo que conhecemos na Bíblia, pode demorar, mas Jesus vem. Ainda que seja a 4ª vigília da noite, Ele vem, Ele vai nos socorrer, aleluia. E o mais interessante é que Jesus usou métodos que jamais os discípulos poderiam imaginar que seriam utilizados. Se você ler novamente o verso 25, diz que nessa 4ª vigília, Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. É interessante que uma igreja batista aqui na Barra da Tijuca fez um trabalho muito bonito com os surfistas. E às vezes eu penso, mas domingo de manhã, esse povo aí na praia, curtindo a vida, é tudo do diabo. Não, são pessoas que precisam ouvir falar de Jesus. E essa igreja criou, irmão Ricardo, um ministério de evangelização com os surfistas. Aí os irmãos iam lá para a praia, não de terno e gravata, que aí afastava mais ainda, né? Eles iam de camiseta machão, de bermuda, boné. Olha a água, água mineral, água que a gente está acostumado a ouvir aqui na praia, não é mesmo? E ele chegando com a caixa de isopor, o camarada: aí ó, vê um copo d'água aí. Aí pegava a água ali e dava. Quanto que é? É de graça. De graça? Isso não é torneral, não? É mineral mesmo, é mineral. Mas por que de graça? Porque assim como Jesus é a fonte de água viva, de graça, Ele também oferece para você de graça a saciação da sua sede espiritual. Ele está aqui, sabia? Ele te ama. Olha só que criatividade para evangelizar com água. E ali muitos surfistas começaram a se converter a Jesus Cristo. E a igreja criou na entrada do hall da entrada da igreja uma sala só para colocar pranchas de surf. Ah, Edel está lá atrás, eu contei para ele, né? Aí as pessoas colocavam a prancha de surf, colocavam a canga, uma roupinha, entrava lá, escutava a palavra, adorava ao Senhor, voltava. Ou seja, foi um trabalho de evangelização que fez aquela igreja crescer com os surfistas. Até que um dia, o pastor então deu a palavra para um dos surfistas convertidos, dá a palavra. E ele usa esse texto aqui de Pedro com Jesus. E foi ali que ele, lendo do jeito dele, falou: irmãos, mó barato. Jesus, olha lá, só de sapatinho, surfando em alto mar naquela tempestade, porque a onda estava alta, não estava parado, a onda estava alta, vento, e Jesus surfando. Pedrão viu aquilo ali e falou: uau, mestre, deixa eu ir surfar contigo. E Pedro então ouviu Jesus: vem. E aí Pedro foi também surfando, meio trem, mas foi surfando. De repente ele sentiu que a onda estava grande demais, ele começou a afundar. Jesus segurou na mão dele: vacila não, Pedrão. Uma linguagem diferente, mas ele não banalizou o texto. Ele falou a linguagem que ele entendeu que o texto estava dizendo, e foi mais ou menos isso, mas numa linguagem que os surfistas entenderam. Sabe, meus queridos irmãos, eu pergunto: por que Jesus teve que vir andando sobre o mar? Por que não foi de outra maneira? Por que ele não pegou um barco com alguém emprestado? Por que ele teve que ir com essa maneira inusitada, sobrenatural, de uma maneira que nunca os seus discípulos poderiam imaginar? Por quê? Sabe por quê? Porque às vezes queremos que Deus faça as coisas na nossa vida, do nosso jeito, no nosso tempo, da nossa maneira. Mas eu quero dizer para a igreja aqui nesta manhã, que Deus muitas vezes virá ao nosso socorro de uma maneira mais inesperada que nós estamos pensando. Ele virá ao nosso socorro da maneira mais extraordinária, da maneira mais imprevisível, porque Ele é Deus e Ele está demonstrando que aquilo que nos causa pavor estão debaixo dos seus pés. Olha o que diz na sua Bíblia, Naum capítulo 1 verso 3. O profeta foi sábio ao dizer isso, que séculos depois aconteceu aqui com Jesus Cristo. Profeta Naum, tem esse texto na Bíblia, tá, queridos? Naum existe, capítulo 1 verso 3. O que diz o profeta Naum? Vocês entenderam? Vamos ler juntos? O Senhor é muito paciente,
mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval, tempestade. Olha só o que ele faz na tempestade. Na tempestade, as nuvens são as poeiras dos seus pés. Sabe o que significa? Isso para mim significa que aquele problema que você acha que vai destruir a sua vida, será um caminho usado por Deus para te levar à vitória. Sabe o que isso mostra? Que tudo aquilo que se revolta contra mim, contra você, tudo aquilo que é maior do que nós, que vai além das nossas forças, estão simplesmente como uma poeirinha debaixo dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que era maior para os discípulos, aquilo que conspirava contra eles, aquilo que gerou medo no coração deles, literalmente estava debaixo dos pés do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória, a honra, o domínio, o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Essa para mim é a primeira lição. Todos os nossos problemas diante de Deus são poeiras debaixo dos pés dele. O que nós temos que fazer é nos adequar à agenda de Jesus, ao jeito dele trabalhar, porque ele é Deus e ele tem um tempo certo para nos socorrer. Tenha certeza disso. Pode estar doendo, mas Jesus virá, mesmo que seja na quarta vigília da noite. Você crê nisso? Segunda lição, eu vejo que na hora da tempestade, o nosso maior problema não são as tempestades, mas é como está o nosso emocional diante dessas tempestades. Como está a nossa vida espiritual e emocional diante dessas tempestades. Se você ler comigo o verso 26, olha como continua a história. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram o quê? Verso 26, Mateus 14. É um fantasma. E gritaram de medo. Vocês conseguem imaginar um monte de homem gritando de medo? E de pavor, porque aqui é a palavra que é fobia. E mais, a ideia do texto grego é como se estivesse quase que gaguejando. É um fanfã. É um fanfã. É um fantasma. Eles estavam em pânico. Vocês conseguem imaginar homens que estavam andando com Jesus, que já tinham visto milagres de Jesus, que estavam ali no lugar que eles sabiam administrar, que era o mar da Galileia. Agora eles estão aqui gritando que era um fantasma e gritavam de medo. E aí Jesus então imediatamente falou o quê? Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. A cultura que os discípulos estavam vivendo nessa época era uma fusão da Grécia com Roma e com o contexto judaico. E eles estavam vivendo um período místico em que se falava muito de espírito dos deuses ou fantasmas. Ou seja, essa influência grega ensinava que os espíritos dos deuses podiam andar na terra, no mar, ou vir com grande fúria sobre a vida deles. E aí preste atenção nisso. Para os seus discípulos aquilo era uma cena nova, porque até então, nunca na história, eles tinham visto alguém andando sobre as águas, e principalmente no meio de uma tempestade, e muito menos à noite. Então estava à noite, tempestade, alguém andando sobre o mar, tudo escuro. Provavelmente eles olharam aquele vulto, ficaram desesperados, uma noite sombria, e agora começaram a gritar. Eu imagino todos aqueles homens, né, abraçados um com o outro ali, Pedro, né? Mamãe! Mas não tem mamãe aqui, né? Eles só gritaram, é um fantasma. E foi justamente nessa hora que eles estavam dizendo, agora acabou. Agora não temos mais o que fazer, vamos morrer. Foi nessa hora que eles ouviram uma palavra que rompeu toda aquela tempestade. Que rompeu talvez no coração deles o silêncio de Deus, levando o socorro para eles. Porque aquela voz, lá no meio daquela tempestade, disse, tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Você consegue sentir paz ao saber que Jesus está dizendo isso para você nesta manhã? Tenham bom ânimo, sou eu, não tenham medo, eu sou Jesus, eu cuido de você. Irmãos, eu acho interessante isso aqui, porque Jesus aqui nesse texto não deu nenhuma ordem para o mar e para o vento. Porque Jesus, na tempestade anterior, ele tinha dado ordem para o mar, para o vento, e mandou eles ficarem calados. Mas aqui, para quem Jesus deu ordem?
para os seus discípulos. Ele usa a expressão, não tenham medo, ou seja, parem de ficar com medo. Isso é uma ordem. E se vocês já leram com atenção, o primeiro relato da tempestade nesse mesmo mar da Galileia está registrado nesse livro de Marcos, capítulo 4, também no capítulo 8 de Mateus e também no capítulo 8 de Lucas. Faz uma narrativa de uma primeira tempestade no mar. Só que, se vocês se lembrarem, essa tempestade, ela vai dizer que Jesus estava em que lugar? Dentro do barco, dormindo. Jesus estava ali com eles. Só que agora, Jesus estava fora do barco. Jesus então usa uma outra metodologia. Ao invés de dizer para o vento, para o mar, aquieta-te, fiquem calados, Jesus agora vai acalmar os seus discípulos. Ele não acalma a tempestade, ele acalma o coração, o emocional, a fé dos seus discípulos. Só depois é que ele vai resolver o problema da tempestade. E eu acho interessante que nesse texto de Mateus 14, Jesus então está ensinando justamente isso, que não são os problemas que estão fora de nós, que são os inadministráveis. O maior problema que nós temos que são inadministráveis é os problemas do nosso coração. São os problemas, melhor dizendo, do nosso coração. Aquilo que está dentro da nossa alma, aquilo que está dentro da nossa mente. Sabe o que eu aprendo com Jesus aqui? É que não adianta acalmar o mar se você primeiro não teve o coração acalmado. Quando você estiver passando por uma tempestade e você estiver com o seu coração em paz, porque Jesus está contigo, pode cair tudo ao seu redor, você ficará inabalável, porque você tem certeza que Deus está contigo. É de dentro para fora, é isso que Jesus está ensinando. Não adianta querer ver nossa vida calma, serena, se o nosso coração, se o nosso emocional não está seguro, não está em paz. Talvez, querido, o que você mais precisa nesta manhã não é ter os seus problemas resolvidos, mas é você sentir Jesus acalmando a sua alma, o seu coração. Talvez nesta manhã o que você mais precisa é uma cura para o seu emocional, para o seu espiritual. É você ter calma para viver, ter paz para viver, e você poder dormir tranquilo, como disse o salmista no Salmo 4, verso 8. Em paz me deitarei e dormirei. Por quê? Porque só tu, Senhor, me fazes descansar em segurança. Irmão, só Jesus pode acalmar o nosso coração. É por isso que ele disse, tenham bom ânimo, tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Aqui não houve nenhum segredo místico para acalmar o coração dos discípulos. Jesus não resolveu o problema emocional com uma terapia de autoajuda ou uma mágica espiritual. Jesus resolveu com a sua presença, com a sua voz, com o seu amor incondicional. Ele simplesmente disse, não tenham medo, sou eu. É assim que eu vejo Jesus falando comigo e com você nesta manhã, sou eu te protejo, eu sou o teu eterno amigo, eu conheço você, aliás, fui eu quem te criei. Eu sei como você funciona em todos os momentos, em toda a sua forma física, eu fui o arquiteto da sua vida. É por isso que Jesus nunca nos abandonará. É na presença dele que nós encontramos paz, nós encontramos calma. Jesus disse em Mateus 28 para a sua igreja, eis que eu estarei convosco todos os dias, até... Já houve a consumação? Então Jesus está aqui nesta manhã, entre nós e em nós. Louvado seja o Senhor. Você pode descansar nisso. A tempestade que Jesus quer tirar é a sua tempestade emocional e espiritual. Descansa no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, porque o mais ele fará. Por último, para encerrar, nós aprendemos aqui que na hora da tempestade, Jesus é o único que tem poder para nos levantar diante da nossa queda. Olha o verso 27. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo, tende ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, ou seja, uma condicional, será que é que ele ainda estava em dúvida? Mande-me ir ter contigo sobre as águas. E o que Jesus disse? Vem. É simples, né? Vem. E Pedro, descendo do barco sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, o texto diz que ele teve o quê? Medo. E começando a submergir, clamou o quê? Senhor,
salva-me. Sabe o que eu acho incrível? Às vezes eu e você condenamos muito Pedro, não é assim? Mas eu pergunto, quem, diante de todos que estavam naquele barco, teve a coragem que Pedro teve de querer descer daquele barco no meio daquela tempestade? Porque a tempestade não tinha sido cessada. O texto é claro que ela só cessa quando Jesus volta com Pedro para dentro do barco. Irmãos, nenhuma pessoa faria o que Pedro fez se não tivesse uma fé genuína em Jesus Cristo. Se não tivesse uma certeza, eu sei, a voz é de Jesus, me deu paz no coração, eu preciso ir até Ele. Pular do barco numa tempestade para tentar caminhar, isso é prova de fé. Isso é certeza de que o seu Redentor era poderoso. Meus irmãos, eu olho esse texto aqui e penso que o sangue que corre nas nossas veias é o mesmo sangue que corria nas veias de Pedro. O coração que bate em nosso peito é o mesmo coração que batia também no peito de Pedro. Assim como Pedro, há momentos que mesmo sabendo que Jesus nos chama, que Jesus está conosco, que Jesus fala, tem de bom ânimo, sou eu. Parece que a gente olha para os problemas que são tão grandes aos nossos olhos e a gente esquece de Jesus por causa do medo que estamos tendo e caímos na fé. Seja sincero, você já ficou fraco na sua fé? Porque a tribulação não passou, os problemas aumentaram e você ficou fragilizado. Há momentos que desviamos o nosso olhar, 1/1000 de segundo de Jesus, e olhamos para a grandeza dos nossos problemas e caímos da fé. O grande problema é que quanto mais eles se agigantam na nossa vida, mais a gente começa a afundar. E talvez hajam pessoas aqui nesta manhã assim, você está afundando na sua fé porque você se descuidou. Porque você tirou os olhos de Jesus, porque você só tem buscado Jesus quando a coisa aperta de vez. Jesus não tem sido o centro da sua vida. E seja talvez por algum motivo que o afastou ou a afastou da igreja, você ficou magoado, chateado, e isso fez com que você olhasse para as pessoas, para os problemas e não mais para Jesus. Jesus te trouxe aqui nesta manhã para dizer para você, foque somente em mim. Eu sou o Senhor da sua vida. Não olhe para os problemas, não olhe para as pessoas, não olhe para a tempestade. Eu sou contigo, eu te fortalecerei, eu te ajudarei e eu vou tirar você dessa situação. Às vezes nós deixamos o mundo ser mais forte que o nosso coração. Quantas pessoas que acabam abandonando uma vida de santidade, se irrita com a outra pessoa com muita facilidade. Isso é cair na fé. É a pessoa que abandona o casamento simplesmente porque as coisas não estão boas. Nós temos que agir como Pedro, porque Pedro, ele viu que realmente Jesus estava ali e falou, se é o Senhor, eu quero ir aí, eu preciso ter essa certeza. Mas a gente não pode viver como Pedro, quando ele começou a andar, porque ele teve fé, mas no meio do caminho, ele duvidou, ele sentiu o vento forte batendo nele, e ele olhou para os problemas, e não mais para o seu Salvador. Mas uma coisa nós temos que seguir o exemplo de Pedro, quando ele afundou, o que ele disse? Estou perdido, me dei mal. Porque ele, como um bom pescador, sabia nadar, mas aquela situação era inadministrável, porque as ondas eram altas, muita ventania, grande tempestade. Qual foi a fala de Pedro quando ele caiu e começou a afundar? Jesus, salva-me. Ele clamou pelo nome de Jesus. Meus irmãos, sem hesitar, Jesus segurou na mão de Pedro e ele disse, homem de pequena fé, por que, Pedro? Por que você duvidou? A repreensão de Jesus para mim foi igual da primeira tempestade, porque na primeira tempestade ele mandou o vento se calar, o mar ficar quieto, e ele olha para os seus discípulos com uma fé rasa, e ele disse para eles, vocês têm uma fé muito rasa, superficial. Sabe, queridos, isso nos leva a entender que nós não podemos tirar os olhos de Jesus nem um minuto sequer, porque senão nós vamos afundar, nós vamos naufragar, nós vamos ficar completamente destruídos por este mundo. Você precisa olhar para Jesus, como diz aquele hino, ter as vidas em olhar para Jesus Salvador. Sabe por quê? Só Ele tem controle sobre as tempestades da nossa vida. Só Ele tem controle sobre este universo. Só Ele tem controle sobre nossas emoções. Só Ele é quem nos dá uma fé genuína. E Ele diz para mim e para você, não tenham medo, sou eu. Eu não sei quais são os desafios de cada um aqui nesta manhã. Talvez o seu desafio hoje seja na sua família. A sua família está vivendo o pior momento da sua história.
Talvez o seu pior momento seja nos seus estudos acadêmicos, você está frustrado com a sua escolha. Talvez você esteja hoje vivendo uma grande tempestade nas suas finanças, você acabou administrando errado de algumas maneiras. Talvez o seu problema é na saúde, talvez o seu problema é com o namoro, você é uma pessoa frustrada nos relacionamentos amorosos. Talvez o seu maior momento de tensão hoje é na sua vida conjugal, você não sabe mais o que fazer no seu casamento. Eu quero dizer a você que você precisa focar os seus olhos somente em Jesus Cristo. Jesus nos ensina a ter bom ânimo, somente Ele tem poder para aumentar a nossa fé. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos estar louvando a Deus nesse momento. Eu quero que você entenda que Jesus só acalmou a tempestade depois de tratar da fé dos discípulos, do emocional dos discípulos. E Jesus só foi tratar da tempestade depois que Ele tinha restaurado o coração de Pedro e daqueles discípulos. Enquanto Jesus não cumprir o seu propósito em nossas vidas, Ele não vai acalmar a tempestade, porque a tempestade é de menos. Tempestade pode ser uma ação pedagógica de Deus. Deus não desperdiça o sofrimento na nossa vida. Ele não é sádico, Ele não é carrasco. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Deus é Pai, Deus é amoroso. Mas se Ele está permitindo a tempestade, não é porque Ele quer me ver sofrendo, nem vendo você sofrer, mas é porque Ele quer que a nossa fé, o nosso emocional esteja inabalável, firmado nele. Ele quer tonificar os músculos da nossa alma. Ele quer plantar a nossa alma na rocha que é Ele, para que você e eu tenhamos experiências profundas com Ele. Eu não sei o que você está passando, mas o texto diz no verso 32 que quando eles subiram ao barco, o vento cessou, houve paz, houve calmaria. Eu não sei como você entrou aqui nesta manhã, mas Deus sabe. E eu quero colocar a sua vida diante do Senhor. Talvez você esteja como Pedro, pronto a pular do barco, caminhar em direção a Jesus, cheio de fé. Mas talvez nessa tempestade você também está como Pedro logo a seguir, afundando, desesperado. Clame pelo nome de Jesus. Clame porque Ele está te ouvindo. Mesmo que seja na quarta vigília da noite, Ele virá, Ele te socorrerá. Creia que o Senhor cuidará da sua vida para sempre. Eu quero orar por você. Eu não sei qual vai ser a sua reação daqui para frente, porque as tempestades talvez vão continuar e virão até maiores. Mas você vai poder dizer para essas tempestades: vocês não vão me abalar, porque o meu Salvador habita na minha vida. Ele cuida de mim. Eu serei inabalável em Cristo. Eu convido a igreja a ficar em pé. E eu quero te desafiar a vir aqui à frente e dizer: Senhor, eu estou enfrentando muitas tempestades, mas mediante a Tua palavra, eu quero me adequar à Tua agenda, não à minha. Mediante a Tua palavra, eu quero que o meu emocional seja curado. Levanta-me, Senhor, levanta-me, porque eu estou afundado. Eu creio que o Senhor vai restaurar a minha história. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Diga para o Senhor: aqui estou, Senhor. O texto diz que todos adoraram a Jesus naquele barco. Este é o momento de você adorar o Senhor. Eu quero adorar ao Senhor, não por aquilo que Ele faz, mas por quem Ele é. Ele é Deus, Ele é amor, Ele me entende. Ele diz para mim: tenha bom ânimo, sou eu, não tenha medo. Vem aqui à frente, louve ao Senhor. Ele é teu amigo, Ele está aqui. Sua voz acalma o mar, faz milagres. Pode vir. Este é o seu momento com Deus. Descanse no Senhor. Em nome de Jesus, venha. Louve. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, Pode vir. se o meu coração sente que é o fim,
amor brilhará e sempre cuidará de mim. Você crê nisso? Então vem aqui à frente e diga: Nada temerei. aleluia. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, louve. Nada temerei. Amém. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Oh, meu Pai, Posso diga: eu descanso em Ti, meu Pai. Senhor Jesus, nós Te louvamos nesta manhã. Te louvamos porque o Senhor tem cuidado da nossa história. Obrigado, Jesus, pelas tempestades que nos assolam. Elas têm fortalecido a musculatura da nossa fé. Obrigado, Jesus, porque mesmo na quarta vigília da noite sobre as nossas vidas, o Senhor virá e o Senhor nos socorrerá. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem a sua hora perfeita, a maneira mais perfeita para trabalhar em favor daqueles que te amam. Por isso nós não vamos ter medo, Senhor, porque o Senhor, o Todo-Poderoso, é o nosso eterno amigo. Tu és o nosso Deus, Tu és santo, 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 e toda a terra está cheia da Tua glória. Por isso, ó Pai, neste momento eu coloco a vida de cada irmão, cada irmã, cada pessoa que veio aqui à frente, colocando diante do Senhor suas angústias, colocando diante do Senhor toda esta ventania, essa tempestade que eles estão vivenciando. O Senhor é o único que pode ajudá-los a fortalecê-los no meio da tempestade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor diz para cada um de nós: não tenham medo, sou eu estou aqui. Obrigado porque Tu és o Emanuel, o Deus conosco. Derrame sobre cada coração o bálsamo dos céus, Senhor, trazendo a restauração, a cura, alimentando e aumentando a fé, meu Pai. Ó Deus, talvez muitas dessas tempestades são frutos do pecado que nós cometemos para contigo. Nos perdoe, ó Deus, se falhamos em algum momento. Ó meu Pai, eu creio de uma forma especial que o Senhor aqui nesta manhã começou uma boa obra em cada vida e há de completá-la até a volta de Cristo Jesus. Por isso eu entrego essas vidas confiando no Senhor e faço esta oração como ministro do Evangelho diante desta igreja, em nome de Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Dê um abraço a quem está do seu lado e cante: nada temerei, mais uma vez. Nada temerei. Diga: não tenha medo, o Senhor está contigo. Em nome de Jesus, o Senhor está contigo.